pro pau, doida, que agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que aconteceu nesse jogo da Discord, que foi eita atrás de eita e vixe atrás de vixe. O negócio foi o seguinte, começava com que os brothers tinham que colocar a carinha de 3 pessoas aí, ou não faz falta, me decepcionou, palestrinha, atrapalha o meu jogo, tem medo de se comprometer e não é confiável. Você já sabe como esse BBB do amor, eles começaram querendo pipocar, né? Mas o Tadeu começou a chamar a atenção e eles começaram a botar as plaquinhas no lugar direito e realmente no que significa. Então vamos começar aqui um por um. A Natália colocou, já me decepcionou na Maria, né, pelo aquele episódio delas ter sido super amiga, passaram a noite todinha dançando, no outro dia ela colocou e voltou a Maria, enfim, essas histórias vocês já conhecem. Palestrinha, ela colocou a Bárbara, né, que vocês sabem também que ela e a Bárbara desde o início elas se estranham e ela acha que a Bárbara fala, sempre tem uma coisa pra dizer. Agora, o negócio pegou fogo mesmo quando ela falou que a Slow tem medo de se comprometer, né? Porque vocês sabem que no início a Slow e ela eram bem amigas, né? Mas desde então elas vieram se estranhando bastante. Também teve o episódio lá do Lucas, né? Que o Lucas ficou com a Slow. Então aconteceram vários episódios que fizeram ela se estranhar. A Jessie, que não foi citada em nenhuma outra vez, né? Ela foi uma das únicas que não foi citada no jogo da discórdia. Ela colocou, já me decepcionou pra Slow, pro Eli e pra Jade. Agora vamos falar do Rodrigo, porque ele não fugiu do pau, tá? Ele botou quente. Já me decepcionou pro DG, porque vocês sabem que eles disputaram a prova junto e depois na primeira oportunidade que teve lá o DG foi e deu uma prejudicada no jogo do Rodrigo, tirando ele da oportunidade de participar da prova. Colocou o medo de se comprometer pra Nayara. Agora, meu amor, o auge foi pro Arthur. Ele falou que era não confiável, né? Citou até que o Arthur não estava sendo um bom, que ele poderia ser até um bom ator lá fora, mas ali não estava dando certo porque ele achava que o Arthur estava ali tramando contra ele. Você sabe que o Rodrigo meio que ficou paranoico com o Arthur essas últimas semanas, porque o nome do Arthur não saía da boca do Rodrigo. Enfim, eles começaram a discutir e tudo mais, e deu muito ruim. Inclusive, na hora do intervalo, eles começaram a brigar, só que não deu pra ver muito bem, porque a câmera cortou, e aí o Big Boss aí entrou e brigou, e voltou o programa de novo, mas a confusão foi grande. Rodrigo também falou que o Arthur, desde o início, quer pintar ele como vilão, e que ele pode ser até um bom ator lá fora, mas ali ele não engana ele, que pegou ele desde o início. E que não deu chance pra ele, né? Porque ele disse também que onde ele chegava, o Arthur saía e que isso incomodava bastante ele. Na sequência, o Arthur também colocou que o Rodrigo era não confiável e disse que quando ele chegou ali, o Rodrigo foi uma das primeiras pessoas ali que falou com ele falou com o Rodrigo e disse que ele estava com a maior cara de enterro, achando que ele ia pro paredão, que não queria, e o Arthur se comprometeu a dizer que não ia colocar ele no paredão, e aí o Rodrigo veio com aquele discurso dizendo que os pipocas não tinham tempo suficiente para se mostrarem ali, e o Arthur disse que foi super comprometido, educado e tudo mais com ele, que tinha sido decepcionado com ele. E disse também que ele pode jogar da maneira que ele quiser, só não acha legal ele impor para as pessoas a opinião dele, que a opinião dele tem que ser a certa, tem que ser a seguida. Arthur disse que quando o Rodrigo ou quando alguém fala algo contra o Rodrigo, essa pessoa virá automaticamente inimigo dele, porque ele não aceita que as pessoas discordem com as coisas que ele fala. Disse pra ele também que o jogo não é de dupla, que ele ficou tentando influenciar o Eli a botar o Arthur pro paredão, né? Porque ele ficou assim, vai aperreando, né? No dia lá do paredão. Ou seja, resumindo, além de não confiável, na opinião do Arthur, o Rodrigo é um manipulador também. O Arthur colocou, me decepcionou pra Maria, porque a Maria foi lá, votou nele, e nisso o Rodrigo também interrompeu ele, porque ele, em outras palavras, quis dizer que ela votou nele também por influência ali do Rodrigo, e ali o Rodrigo quis entrar na conversa, eles deram uma brigada ali, a Maria também ficou com aquela cara bem grande zangada, e colocou, me decepcionou pro Vini, porque disse que se surpreendeu com o voto dele. A Maria colocou que a Nayara Azevedo e o Pedro Scooby tinham medo de se comprometer, deu uma ênfase ali na Nayara, né? E disse que vai chegar uma hora que ela vai ter que se comprometer, que isso é um jogo. E colocou também ali a Jade e o Arthur,
e que não achava eles confiáveis, né, que tinham chegado ali há pouco tempo, não sentia confiança neles, porque achava neles uma incógnita, né, não conseguia decifrar o que são eles de verdade. E confirmou para o Arthur que sim, ela votou nele por questão de prioridade e proximidade e que sim, ia tirar essa dúvida dele e votou mesmo. A Laís colocou a Natália no já me decepcionou, porque ela disse que ela é uma incógnita para ela, que ela não consegue entender a hora que ela tá falando sério, a hora que ela tá brincando, e que lá na cozinha chegou pra Laís e falou assim, você não vai votar em mim não, né? E disse que sentiu como se aquilo ali fosse uma ameaça, que não gostou. Tem medo de se comprometer pra Nayara, porque disse que ela volta e ainda não tá focando no jogo e que ela ainda tá um pouco deslocada. Em cima do muro. E palestrinha ela deu pro Scooby lá, fez um tomzinho de brincadeira daquele jeito que vocês já sabem. Agora foi a vez da Nayara, a dama da noite. Ela começou dizendo lá, primeiro, é o seguinte, quando vocês acham que eu tenho medo de me comprometer, eu já estou voltando com o bolo, porque o quê? Ela, nessa idade dela de carreira, que ela não teve muita ajuda, ela sabe sim o que ela faz da vida dela e que de besta ela não tem nem a cara. E que se ela tiver oportunidade de tempo lá dentro, eles iriam conhecer a Natália de Fátima Azevedo. Deu palestrinha pra Maria zangada, porque ela tem 32 anos e que não quer ninguém cobrando ela pra ela se posicionar, porque assim, quando ela quiser se comprometer, ela vai se comprometer. E diz pra ela, não me cobre isso. Colocou também como palestrinho o Rodrigo, que se ele tiver a oportunidade de ficar na casa, vai conhecer ela. E colocou como uma pessoa que tem medo de se comprometer a Jade. Diz que ela é linda, maravilhosa, mas que achava que ela era um Beyblade. Beyblade, minha gente. Aqui vai e volta e não sabe onde é que fica. A Bárbara, que era uma pessoa que a gente esperava bastante dela, foi uma das pessoas que mais pipocou, tá? Colocou ali como medo de se comprometer a Nayara e o Scooby com uma palestrinha bem mornazinha e tudo mais. E deu palestrinha pro Rodrigo, disse que eles dois faziam uma competiçãozinha de palestrinha. Enfim, pipocou aí, a parte dela foi bem pipocada. A Slow chegou papocando em cima da Natália, disse pra ela que a Natália tem medo de se comprometer, não é confiável e não faz a mínima falta ali pro jogo, porque ela disse que dá bom dia pra ela, não sabe se vai responder, se não vai, ou seja, a Natália ali, ela não entende o jeito da Natália e ainda chamou ela de mal educada, né, porque enquanto ela falava, a Natália também falou, e aí, por final, pra finalizar, disse assim, e inclusive espero que você saia amanhã. Foi bem pesado, hein? Ela colocou medo de se comprometer pra Nayara e o Rodrigo é uma pessoa que ela já se decepcionou. A participação do Lucas ali foi bem sucinta, colocou medo de se comprometer para a Jade, já se decepcionou com a Bárbara. E colocou não faz falta para a Bruna, porque diz que já estão na segunda semana e até agora não estreitaram os laços algum. A Bruna deu medo de se comprometer para quem? Para a Nayara. O não faz falta para o Lucas, se ele saísse lá, tudo bem. E botou lá, já me decepcionou pro Rodrigo por conta do monstro que ela ganhou e tal. Disse que apesar de ter entendido, decepcionou ela. A Jade Picon já chegou ali se defendendo, dizendo que não é Beyblade e que ela não acha certo e nem legal. Não faz parte do jogo dela se comprometer com tão pouco tempo, porque agora que ela tá conhecendo as pessoas, ela não iria se limitar e queria seguir o coração dela. E que quem era palestrinha era a Natália. E que toda vez quando tivesse alguma coisa para perguntar para ela, ela iria responder. Colocou me decepcionou para Maria e para a Lina, que inclusive ela comentou que achou muito ruim da parte dela ter votado ali na Jade, principalmente porque elas entraram prejudicadas no programa e que não esperava isso dela. O Thiago Abravanel colocou me decepcionei com a Nayara, certo? Por uma situação que aconteceu com eles na festa. Botou me decepcionou também por o Rodrigo e que não sabe se posicionar, não quer se posicionar para Natália. O Eli colocou, me decepcionou para Natália, tá? Colocou medo de se comprometer para Nayara e ali atrapalha meu jogo o Scooby, né? Toda vez quando entra o Scooby no meio, eles ficam com brincadeirinha porque é palestrinha. O Scooby também pipocou, colocou a Bárbara no medo de se comprometer. Colocou a Nayara ali na palestrinha, porque ela disse que ela sempre tem uma coisa para falar.
e não me decepcionou o Rodrigo. A Lina colocou medo de se comprometer para a Nayara Azevedo e o Scooby e colocou atrapalha meu jogo para o Douglas, porque ela disse que acha ele uma pessoa assim muito forte e isso ali, as alianças que ele tem lá dentro atrapalham o jogo dela. O PA, que já tinha discutido um pouco mais cedo ali com a Natália, colocou decepcionei para a Natália e decepcionei também com a Lina. Tudo por conta dos votos dela, né? E a Lina foi e disse que é por conta da relação deles, que ainda não é profunda, é um pouco mais superficial. Por conta disso, elas tinham voltado, conversaram ali, mas foi tranquilo. Com a Nayara Azevedo como um medo de se comprometer, que achava que isso era um ponto negativo. O Vini colocou que a Natália seria a decepção dele, né? Porque eles eram muito próximos ali no início e tudo mais, mas por conta de uma fala dele, né? Que ela chegou assim, ô meu amor, eu posso aqui ficar com você? E aí a Natália retrucou e disse assim, eu não sei se eu sou seu amor, porque eu sei que na hora que você tiver a oportunidade, você vai me mandar pro paredão. Um mal entendido que houve entre os dois seria a causa da decepção do Vini com a Natália. Colocou atrapalha meu jogo para o Arthur e o medo de se comprometer para o Rodrigo. O Douglas deu para o Vini, que ele não sabe se posicionar, tem medo de se posicionar. O Eliezer, ele colocou que atrapalha o jogo dele. E para o Rodrigo, colocou que ele se decepcionou, porque acha que o Rodrigo foca muito em jogo, foca mais do que qualquer outra relação que ele tem ali dentro. Isso não é legal. E que lá fora eles podem ter qualquer outro tipo de relação, mas que ali dentro ele percebeu que não vai dar certo. E no final de tudo, Tadeu fez um balanço geral dizendo que a Jessi tinha sido a única ali que não tinha sido apontado de nada, né? E que, estranhamente, estava ali no paredão. Ficava aí essa reflexão. A Laís também não foi colocada em nada, juntamente com o Thiago e com o PA. Então esse foi o jogo da discórdia, foi loucura, fogo no parquinho, gritaria e confusão. E aí, vocês gostaram? Me contem nos comentários o que vocês acharam.